amor, incomparável graça, porque não há outro igual. O Senhor e Salvador, oh Jesus, não há ninguém como 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 Jesus. Aleluia! Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Procurei, 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 não vi nada, girei, girei, não vi nada, andei. Não vi nada, não há ninguém como Jesus. Procurei, 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 não vi nada, girei, girei, não vi nada, andei, andei, não vi nada, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Procurei, 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 não vi nada, girei, girei, não vi nada, andei, andei, não vi nada, não há ninguém como Jesus, 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 não há ninguém como Jesus. Com nossas vozes, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, nenhum outro se fez, não há ninguém como Jesus, 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 não há, Santo, maravilhoso, aleluia, oh Deus, Senhor, Senhor, aleluia, não há ninguém como o Senhor Jesus, oh nosso Senhor, nossa rocha, rocha da nossa salvação. Declaramos que Tu és soberano entre as nações, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, és tudo, tudo em todos, tudo em nós, Jesus. Tudo está sujeito a Ti, Tu tens a autoridade, o domínio e o poder. O Senhor, o Rei da glória, o Rei Jesus. A Ti seja todo o nosso louvor, nossa adoração. Digno Tu és. A Ti seja toda a nossa vida, todo o nosso ser rendido ao Teu trono, Senhor. Se renda mesmo essa manhã ao trono da graça do Senhor. Se renda ao soberano Jesus, o Rei da glória, que Ele estende sobre nós o seu cetro de justiça, o cetro do seu amor, o cetro da sua graça, e podemos então chegar a Ele
perante seu trono de graça e render a Ele o nosso louvor. Jesus, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reinas sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Jesus, não há outro, não há outro, não há outro nome pelo qual somos salvos. Seu nome, Jesus, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Ele reina sobre a terra e céu. Diga, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. O Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro,
ao Senhor, louve ao Rei da Glória. Você está na presença dEle, na presença do Rei. Fale com Ele, fale com Ele. Todos os ouvidos estão atentos à sua voz, adorando ao Senhor, declarando o seu louvor, sua rendição a Ele. Oh, Ele vai deitar sobre você, sobre nós, o seu Espírito. Não podemos viver, não podemos fazer nada se não for pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito de Deus, para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para glorificar Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Nos ensina sim, Senhor. Oh, nos ensina todas as coisas. Usa a Tua palavra, Espírito de Deus. Precisamos de Ti. Vem renovando nosso coração mesmo, Senhor, a Tua presença, a nossa vida, nosso serviço, compromisso, nossa adoração. Faça a sua oração ao Espírito de Deus. Espírito Santo, não sei viver sem Tua presença, não há vida. Tu és a essência, envolva-me, me enche da vida, me ensina. Fale com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, não sei viver sem Ti, não sei viver sem Tua presença, sem Tua presença, não há vida. Oh, Tu és a essência, Tu és a como sino que
Peça isso a Deus. Assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio furioso, sopre como o vento, venha como fogo, flua como um rio furioso, sopre como o vento, venha como fogo, flua como um rio furioso, sopre como o vento, venha como fogo, vem, flua como um rio de vida. Sopra, Senhor, sopra, vem sobre nós. Levante a sua mão, que nesta manhã, levante a sua mão para aquele que te vê, aquele que te escuta. Deus te vê e Deus te escuta. Amém? Você crê, querido, que o Senhor nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele pode te ouvir, que Ele pode escutar a sua voz no meio de tantas outras vozes. Ele pode escutar o seu filho, a sua filha, e na individualidade do seu filho, na individualidade da sua filha, Ele ouve o coração, Ele vê e Ele ouve. Ao mesmo tempo, Ele se torna Deus pessoal, Deus do indivíduo, de cada um de nós. Ao mesmo tempo, Ele é o meu Deus, e ao mesmo tempo Ele é também o teu Deus, e assim se torna o nosso Deus. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que você pode chamar por Ele, e no meio da multidão Ele vai te enxergar, no meio da multidão Ele vai te ouvir, e você vai escutá-lo. Deus é Deus, soberano Deus. Oh, não existe absolutamente nada neste mundo que possa se comparar ao Deus eterno, ao nosso Deus. Levante a sua mão, querido, e apresente a Ele a sua vida. Adore a Ele neste momento. Declare com as suas palavras que você o ama e que você é feliz ao lado dele, ao lado de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, Pai. Oh Deus, importa se tenho a tua presença, meu amigo. O que mais quero se em ti tenho o que preciso? O que mais importa se tenho a tua presença, meu amigo? Toda a igreja cante nesta hora com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Espírito Santo, Espírito Santo, quero mergulhar, me embriagar no teu poder. Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador,
nossa rocha, Tu és de eternidade em eternidade, Deus. Espírito Santo, digno é o Teu nome, Santo, Deus Consolador, fogo consumidor dentro de Consolador, fogo, aleluia, dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de ti, querido. Ele está aqui nesta manhã. O Espírito Santo está aqui para falar. Oh, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Vem, vem, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, fala ao nosso coração. Aleluia, fogo consumidor. Peça, querido, peça. Enquanto você canta, entre em comunhão com o Espírito Santo e peça que Ele venha falar com você todo esse dia, neste culto. Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, toda glória a Ti, Senhor. Pai, aleluia, Jesus, toca o nosso coração. Querido, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Continue falando, Espírito de Deus. Eu preciso de Ti. Aleluia. Fogo consumidor dentro de mim. Tu estás dentro de nós. Precisamos de Ti. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo Teu nome, Pai. Embriagar no Teu poder. Aleluia. Diga comigo nesta hora, Senhor Jesus, dá-me o Teu Espírito, aviva minha alma, unge a minha cabeça com óleo, o óleo do Teu Espírito, vem derramar sobre a minha vida, derrama, Senhor, Teu Espírito sobre mim. Enche-me, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor Jesus, leva-me a adorar a Ti.
leva-me a entronizar o Senhor como Rei em meu coração, a minha vontade submissa a Ti. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a Tua vontade, o Teu reino seja sobre a minha vida. Fala, Senhor, ao meu coração nesta manhã, leva-me a adorar, vem dizer, glorificar o Teu nome, que é santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Amém, querido. Aleluia. Oh, santo, santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimente a pessoa que está perto de você, cumprimente seu irmão que está atrás, na frente, amém? Cumprimente essa gente bonita que está aqui, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Diga para o seu irmão, meu irmão, Jesus te fez bonito, ou bonita, né? Jesus te fez, e tudo que Jesus faz é lindo, amém? Graças a Deus. Que nós temos um culto hoje muito especial, porque hoje Deus está marcando algo na nossa vida e nesta igreja. Deus está marcando um tempo novo de busca, um tempo de maior compromisso com Ele e de estar com o coração determinado a servir a Deus com todo o coração, com toda a alma. E nós já há algum tempo temos falado aí sobre o jejum de Daniel, que nós iríamos começar esse jejum, que nós teríamos esse propósito na igreja. No final de semana passado tivemos muita atividade na igreja, tivemos aí o culto missionário, domingo de manhã, os nossos irmãos de Guiné-Bissau estavam aqui, 14 irmãos de Guiné-Bissau, mais o Beto. Então tivemos aqui um grupo grande e a oportunidade foi dada, né? Isso, nós pudemos ouvir um pouco aí sobre o testemunho da obra em Guiné-Bissau, através aí do irmão Beto. E Deus tem feito maravilhas, e assim não foi possível a gente chamar a igreja, convocar a igreja para participar então desse jejum de Daniel, que começa, em vez de começar na segunda-feira passada, a última agora, nós então colocamos para começar amanhã. Algumas pessoas talvez não estivessem atentas a isso, né? Mas se você acompanhou os avisos, se você começou a dar atenção aos avisos, você vai lembrar do que eu falei, que poderia começar na última segunda-feira. E então não foi possível começar na última segunda-feira. Agora, segunda-feira, amanhã, portanto, né? Amanhã nós vamos estar dando início ao jejum, propósito e jejum de Daniel, em nome de Jesus. Amém? Esse amém foi muito fraco. Amém, igreja? Olha, não é fácil o jejum de Daniel, não. O jejum de Daniel parece ser aquele jejum, né, que muitos assim fazem de tudo para nunca fazerem. Fazem de tudo para nunca fazerem. Porque é um jejum mesmo que requer perseverança, requer coragem, requer renúncia. Não é fácil renunciar àquelas coisas de que a gente gosta. Não é fácil renunciarmos às coisas que a gente não quer renunciar, mas em prol de algo melhor, nós fazemos renúncias por obrigação. Obrigação médica, você faz renúncias, né? Por obrigações aí
também da saúde do físico, manter o físico, você renuncia a algumas coisas. Você tem que fazer renúncia na sua vida, né? Para que você possa estudar, para que você possa aprender, você tem que renunciar a algumas coisas que é próprio daquilo que nós às vezes gostamos. Para nós alcançarmos alguma coisa, a gente tem que renunciar a alguns lazeres, né? E algumas coisas acerca do nosso tempo que estão sendo utilizadas em outras questões, mas a gente tem um foco, tem um propósito, e por causa de um propósito melhor ou maior, por causa de um tempo necessário, por uma situação também na nossa vida, a gente faz renúncias por obrigação, a gente se sente na obrigação de fazê-las. Então na vida com Deus não é diferente. Na vida com Deus e na nossa vida espiritual se faz necessário sacrifício de renúncia. Sacrifício de renúncia. Amém? Então diga à pessoa que está perto do seu lado, aí, do seu lado direito, do lado esquerdo, né, o seu vizinho, diga para ele: há necessidade de sacrifícios de renúncia. Amém? Você vai ter que renunciar as coisas que às vezes você não gostaria de renunciar, mas por entender que é melhor para você, você fará as renúncias necessárias, em nome de Jesus. Então nós vamos estar começando a partir de amanhã, e eu vou explicar hoje o que é o jejum de Daniel, o que significa o jejum de Daniel na igreja e para a igreja do século 21, né? Alguma coisa, não dá para explicar muita coisa, tudo. Cada um vai receber de Deus a sua porção de entendimento, de revelação, e Deus vai ampliando isso daí na sua vida, para que você entenda o como Ele quer que você seja abençoado. E a bênção de Deus é sempre o caminho certo. Você pode alcançar muitas coisas na vida, mas sem estar sendo abençoado plenamente por Deus, essas bênçãos podem até se tornar maldições. Mas lá em Efésios nós falamos na sexta-feira, lá no culto que teve na casa da Mirella, o último culto do lar, nós falamos sobre Efésios capítulo 1, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, todas sortes de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nenhuma bênção sem Jesus, ela vai ser bênção até o fim. Ela pode até se tornar maldição em alguns casos, mas se você permanece em Cristo, todas as bênçãos com que Deus tem te abençoado, e todas as bênçãos que estão na palavra, que Deus quer te abençoar, elas permanecerão na sua vida, e você continuará sendo abençoado por Deus com estas bênçãos. Elas nunca deixarão de ser bênçãos. Amém? Então você tem que estar em Cristo, para que a bênção de Deus continue sendo bênção na sua vida e nunca se torne maldição. E tem algumas pessoas que, por saírem da presença de Deus, até as bênçãos com que eles foram abençoados, por eles terem saído da presença de Deus, essas bênçãos se tornem maldição. Como diz lá em Malaquias, é necessário que você esteja em Cristo Jesus. Então nós precisamos, até mesmo naquilo que nós somos abençoados, entendemos que todas as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas só serão bênçãos definitivas e plenas se permanecermos na vontade de Deus, se permanecermos em Cristo Jesus, tá bom? Então prepare-se a partir de amanhã. Será que você já se preparou? Ah, pastor, não estou preparado não. Então hoje você vai ser preparado, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé então nesta hora. Fique em pé, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Enquanto você abre, eu só quero dar um aviso aqui. Um aviso que é importantíssimo. Nossa ceia de setembro continuará, se nada mudar, continuará no primeiro domingo de setembro. A campanha, esse propósito, essa campanha de jejum vai até o segundo domingo de setembro, mas a ceia, eu até então não irei alterá-la em nada. A ceia vai continuar sendo o primeiro domingo de setembro. E a irmã Neidinha
a missionária Neidinha, serva de Deus Neidinha, né, de Três Lagoas, ela vai estar com a gente, já está praticamente aí já acertado, né? Ela vai estar conosco no último domingo, último final de semana, a última semana de setembro, tá certo? A última semana de setembro, a partir do dia 24, se eu não me engano, 25 de setembro, ela vai estar com a gente aqui, e vai ser bênção, vai ser um culto aí especial, programação especial, encontro de mulheres. Eu tenho certeza que vai reunir aí mais de, eu creio que dá para reunir mais de 100 mulheres, das 300, né? Dá para reunir umas 300, em nome de Jesus, amém? Se cada uma de vocês, irmãs, e cada um de vocês, irmãos, trouxer, convidar, chamar e patrocinar uma dessas mulheres para estarem aqui, patrocinar, porque você vai estar orando, você vai estar pagando a passagem, a participar não vai cobrar nada, não se cobra nada, né, para participar deste encontro, mas você vai poder ter a oportunidade de ajudar alguém a vir. Então você pode pagar a passagem, chame, pague. Se você fizer isso, cada um de nós fizermos isso, vai ter aqui quase 300 em nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 10, todos acharam? Abra sua Bíblia também. São 3 textos que eu quero que você já abra em pé mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos abrir primeiramente em Daniel, depois a gente abre lá no 2 Coríntios 4:4 e Filipenses 3:19. Mas primeiramente aí, todos juntos, né? Não se preocupem em abrir agora os outros textos, a gente vai fazer isso juntos também. Daniel capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande o quê? Conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Vamos continuar. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Vamos agora então para 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Amém? Todos acharam? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Filipenses 3:19. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 19. O destino deles é o quê?
a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Isto visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pai querido, fala ao nosso coração, leva-nos a entender, compreender, e ó Pai, na exortação, edificação e consolação que a Tua palavra traz, que cada um de nós venhamos ser quebrantados, venhamos, ó Deus, sermos conduzidos à Tua vontade e na Tua verdade também, Pai. Leva-nos a sermos conduzidos, ó Deus, em todo o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Queridos, Daniel é aquele servo de Deus que todo pastor, é aquele membro de igreja que todo pastor gostaria de ter na sua igreja, não é? Todos os irmãos também gostariam de ter um irmão desse na igreja. Daniel é aquele homem, aquela pessoa que todo mundo hoje poderia dizer assim: olha, eu gostaria de ter esse como meu pai, eu gostaria de ter esse como meu irmão de sangue, eu gostaria de ter esse na minha igreja, eu gostaria de ter ele como meu pastor. Porque Daniel é aquele homem, aquele jovem, em toda a sua vida, em todas as faixas da sua vida, da sua infância até o final da sua vida, é aquela pessoa que traz grande inspiração à coragem, grande inspiração a aceitar desafios, grande inspiração a deixar de lado as coisas pequenas e avançar para coisas maiores, coisas muito maiores. Daniel é aquele homem que não se preocupou tanto como hoje se preocupa com autoajuda, mas que se preocupou sim em agradar a Deus sempre. Por isso ele tanto inspirou, e ele pode servir de inspiração de autoajuda também, porém, muito mais do que inspiração para autoajuda. Imagine alguém que esteja passando grande tribulação e ouve ali uma mensagem, ou lê na Bíblia que Daniel, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo lançado na cova dos leões, nada sofreu, nada aconteceu com ele. Que inspiração, que mensagem pode repercutir em alguém que esteja abalado emocionalmente, que esteja abalado espiritualmente, que esteja abalado aí a nível social também, e essa pessoa ouve a mensagem, ouve o que aconteceu com Daniel, ele vai também se inspirar e dizer: não, o Deus de Daniel deu a ele essa vitória, o Deus de Daniel pode também me dar essa vitória, porque o Deus de Daniel é o meu Deus também. Então não há como você pensar em Daniel como um simples homem que passou pela terra, como uma pessoa comum que passou pela terra. Ele não foi um simples homem, não foi um homem comum, e ele foi de fato um grande homem nas mãos de Deus. É o que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que venha inspirar outros, que venha fazer a diferença? Você quer ser uma pessoa que irá realmente vencer até mesmo na Babilônia e na cova dos leões, como cativo? Não é como uma pessoa totalmente livre, mas como uma pessoa cativa, arrancada da sua família. Foi isso que aconteceu com Daniel, e nada disso aconteceu com você. Mas olha a nossa vida e olha a vida de Daniel, olha aquilo que temos feito e olha o que Daniel pôde fazer por causa da sua decisão, a sua escolha. Sempre diz, né? Há sempre uma opção. Eu não tive escolha, eu não tive opção. Diga à pessoa que está do seu lado: sempre há uma opção melhor, sempre há uma opção para não fazer a coisa errada. E Daniel decidiu isso. Daniel, ele decidiu um propósito no seu coração. Ele colocou um propósito no seu coração. Quando ele chegou na Babilônia,
não se contaminar com o quê? Com o pecado, com as iguarias do rei, com a comida do rei, não se contaminar comendo comida que não era permitida ao judeu comer, mesmo estando ele longe de Jerusalém, mesmo ele estando longe do templo, mesmo ele estando longe de toda a cultura judaica, ele decidiu permanecer sendo judeu, sendo servo de Deus, sendo homem de Deus, mesmo estando na Babilônia. Então ele decide isso como propósito enquanto fosse necessário, enquanto ele estivesse debaixo daquela tutela daquele rei, ele decidiu não se contaminar. Durante mais de 3 anos, ou muito mais do que 3 anos, enquanto foi preciso, ele não comeu nada do que o rei comia, e nem da bebida do rei Nabucodonosor, porque ele entendia que aquela comida era consagrada a demônios, a ídolos, e que além disso tinham também ali as comidas que não era permitido dentro da lei mosaica, dentro da lei de Moisés, tá? Então ele decidiu: não vou fazer como os outros estão fazendo. Mesmo sendo judeus, eles estão comendo carne de porco. Mesmo sendo judeu, eles estão comendo aí as carnes que foram consagradas aos ídolos. Eles estão se embriagando com o vinho do rei. E junto com ele, 3 outros rapazes também decidiram isso. E eles eram novos, eles eram jovens, bem novos, quem sabe 20 anos, 18 anos. Eles eram novos. E aqueles 4 rapazes, só a Bíblia menciona somente aqueles 4. Se outros fizeram esse propósito, a gente não sabe. Mas porém, com certeza, muitos, ou a maioria, não permaneceram firme sendo servo de Deus, não permaneceram firme na lei de Deus, e se contaminaram com as coisas do rei Nabucodonosor. Todos que vieram da Judéia, lá de Jerusalém, conheciam as leis, conheciam os mandamentos, mas nem todos eles, ou muito menos do que a gente gostaria, deixaram de se contaminar com as iguarias do rei, e assim ficaram à mercê do mundo, à mercê da Babilônia. A Babilônia hoje seria para nós o mundo. A Babilônia hoje seria para nós o sistema que está aí, o sistema aterrorizando os crentes fiéis e verdadeiros, as ideologias que estão aí aterrorizando a igreja e aterrorizando aqueles que querem servir a Deus com verdade. O mundo está aí, a Babilônia está aí. A Babilônia é tudo aquilo que tem se proclamado com os seus ídolos, tem se proclamado como um Deus, e tem proclamado também os seus ídolos. Tem um livro muito conhecido aí no meio acadêmico, evangélico, que é justamente sobre essa questão da Babilônia. A Babilônia hoje também é vista como uma igreja católica, porque a igreja católica, ela aceitou colocar dentro de si todos os deuses que antigamente eram deuses, mas foram transformados em santos conforme o tempo foi passando a partir de Constantino. Então todos aqueles deuses romanos e gregos foram absorvidos com outros nomes. Júpiter começou a se dar um outro nome, de Pedro. Os templos que eram dedicados a Júpiter passaram a ser igrejas a partir de Constantino. E assim a grande Babilônia começou a se estabelecer em toda a terra com seus ídolos. Mas hoje em dia não são só esses ídolos que nós temos que nos preocupar. Olha o texto que eu li para você, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e Filipenses 3:19.
Daniel estava em um lugar em que era cheio de ídolos, e Daniel resolveu não aceitar a idolatria, não se contaminar com a idolatria daquele lugar. E nós hoje também precisamos nos posicionar, se iremos nos contaminar com a idolatria deste mundo, ou iremos permanecer firmes servindo a Deus. Diz o texto, Filipenses, que é o que onde eu estou aqui agora, depois a gente vai lá para Coríntios. Qual é o Deus que é chamado aqui? Que Deus é, que é colocado aqui? Olha aí, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? É o quê? O ventre, é o estômago. O Deus deles é o corpo, é o físico. Nunca em tempo algum se idolatrou tanto o corpo, se idolatrou tanto os prazeres da carne, né? Tem nome para tudo agora, nome de restaurante. Tem nome também de prazeres da carne, né? Tem nome para tudo de restaurante. A gula, santa gula, não é isso? Hã? Não escutei. Viva a gula, é isso? É, também. E aí, olha, é um monte de nome. Onde aquilo que se preza mais é cada vez mais a beleza da comida, que enche os olhos, que faz a boca, né, salivar. E quando então você fica arrastado pela comida, querido, você não consegue deixar de comer. É algo normal, natural e é bom. Mas quando isso se torna uma idolatria, o prazer da comida, o querer o prazer da comida, ou o prazer do sexo, ou o prazer das coisas terrenas, isso está em primeiro lugar na vida de alguém. A sua confiança é colocada, o seu consolo é colocado nas coisas terrenas, e isso se torna um ídolo, um Deus. O seu orgulho se torna um Deus, o que ele quer se torna o seu Deus. Aonde fica então o Deus eterno nessa história? Já foi há muito tempo esquecido, lançado fora. A igreja do Senhor Jesus, ela está colocada no mundo para adorar ao único e verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra, e não ter outro Deus, ou outros deuses além dele. Primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses além de mim. Não terá outros deuses. E nós estamos vivendo em um século em que há muitos deuses de imagem mesmo, de escultura, continuam, mas há outros muitos deuses que estão se fazendo dentro do coração das pessoas, dentro da mente das pessoas. Outro Deus, o orgulho científico, ou a incredulidade científica. Veja então aí, 2 Coríntios 4:4. Na Babilônia, Daniel enfrentou, querido, uma oposição tremenda, uma oposição espiritual terrível, porque a Babilônia era o centro, como assim alguns estudiosos dizem, não sou eu, estudiosos da Bíblia, o centro do paganismo. Era o centro do paganismo. Na Babilônia era o centro do paganismo. Inclusive a Babilônia ela estava perto, é o berço. A Babilônia hoje seria o Iraque, é o berço da civilização, é o Iraque. Onde está o rio Tigre, o rio Eufrates, onde está o Éden. O primeiro parto aconteceu naquele lugar, naquela região. Primeiro parto.
A primeira mulher a parir foi justamente Eva. Aonde? Naquela região do Iraque. Então ali nasceu, ali era o centro também do orgulho, da prepotência humana, da oposição, a origem territorial, falando a nível território, a origem do pecado da raça humana, que foi querer ser o quê? Igual a quem? A Deus. E Daniel, ele enfrentou na Babilônia a pior de todas as oposições, a oposição do querer ser igual a Deus. E dizia-se, né, que ali na Babilônia estava o trono de Satanás. Depois ali foi mudado, foi tirado o trono de Satanás. Aí é uma outra história, e é uma história um pouco polêmica, não vou entrar nisso, mas com certeza ali na Babilônia começou todo o erro do ser humano. Na Babilônia, que eu digo, aquela região, né? Não na cidade em si. A cidade, ela simplesmente representa o paganismo, o centro pagão daqueles tempos. E hoje nós também estamos enfrentando um mundo globalizado. Hoje o diabo, ele não quer ter um trono, eu imagino isso, né? O diabo, ele não quer ter um trono específico em uma cidade. Ele quer ter um trono globalizado. A palavra certa seria essa. O que o inimigo, nosso inimigo, deseja hoje é estar entronizado de forma global. E ele vai usar o diabo e os demônios, os principados. Eles tentarão usar todos os meios possíveis de comunicação globalizada para imperar o seu terror, trazer o império das suas ideias, dos seus pensamentos. Diz o texto aqui, 2 Coríntios 4:4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Querido, hoje em dia a incredulidade, ela tem entrado no Brasil. A incredulidade, ela tem tentado entrar nessa geração. A incredulidade, ela tem tentado entrar nas crianças. O pensamento incrédulo tem tentado entrar nas crianças. E a filosofia, até os historiadores, eles, mesmo que eles venham admitir que a fé, ela não deve ser negada, que quem crê deve continuar a crendo, como Leandro Carnal gosta muito de falar isso, não é? Gosta muito de proclamar isso. Ele é um homem muito inteligente, ele é realmente uma pessoa que tem argumentos, palestras e argumentos ótimos, porém, até certo ponto, até que se saiba, ele continua sendo incrédulo, um ateu. Um ateu, não sei até que ponto, se é convicto ou não, mas que conhece a Bíblia melhor do que você, creio eu. Conhece a Bíblia e a cita melhor do que muitos crentes. Quem já ouviu falar de Leandro Carnal? O nome dele até é diferente, né? Não vou dizer que é esquisito não, mas é diferente. É diferente e pra gente não é muito bonito não, porque carnal, né? Ainda que seja com K e não com C. O pouco que eu ouvi dele, o pouco que eu pude ouvir daquilo que ele fala, eu pude ver que é um homem que gostaria até de ser crente, se ele foi sincero em tudo que ele falou, que gostaria até de crer, mas sabe lá por que não crê, não diz que não crê, não acredita. É um homem que não consegue, segundo o que ele diz, né, crer, ainda que conheça a palavra, ainda que goste da palavra, porém continua proclamando a sua incredulidade. O
que eu peço é que Deus converta o coração deste homem, como converteu, né, tantos outros ateus, como outros ateus passaram a ser crentes verdadeiros. Se você pegar Enéas Carneiro, lá daquela época, da década de 90, você vai ver que ele era fanático no crer em Deus, não admitia que ninguém dissesse que ele não cresce em Deus, e defendia claramente a existência de Deus. E ele era um médico, excelente palestrante também, uma mente de uma matemática incrível, né? A mente dele para a matemática era algo maravilhoso. Mas ele foi também criticado muito por causa do seu exterior, da sua aparência. E quando ele se apresentou para ser presidente do Brasil, ninguém acreditou que aquele homem fosse capaz, e foi o melhor homem que o Brasil perdeu para ser presidente. Hoje eu reconheço isso. Pode ser que muitos não concordem comigo, mas ele não defendia a ideia de que um presidente não tivesse terceiro grau de estudo. E algumas pessoas criticavam ele: mas como você, isso é preconceito? Falei: não, isso é conceito firmado. Um presidente tem que ter curso, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento. Vai estudar um pouco sobre Enéas Carneiro, querido, você vai ver, vai ouvir dele, você vai ver que ele era um homem que sabia o que falava, enquanto os outros só falavam para iludir, só para quererem o poder, e depois disso, o que importa? O povo? A verdade é, querido, que nós precisamos entender quem são os ídolos que estão se formando aí neste mundo e neste Brasil, e um deles é a incredulidade. Diga à pessoa que está do seu lado: a incredulidade, o espírito de incredulidade está pairando sobre essa nação. Você não está profetizando não, querido, você está somente dizendo algo que é para você abrir os olhos. Você precisa abrir os olhos, porque os homens do Brasil querem implantar um sistema de incredulidade. Homens que eu estou dizendo, que homens? Homens que estão voltados para as coisas terrenas, carnais, para as coisas deste mundo. Homens que têm uma ideologia ateísta, seja em que área for, área acadêmica, política, seja em que setor da sociedade, querem fazer de um país cristão, na sua origem pelo menos, um país cristão em um país que seja ou que se torne ateu. O ateísmo não deu certo em nenhum sistema governamental. O ateísmo não deu certo em nenhum sistema político, principalmente o comunismo. E o comunismo, você sabe, já tenho falado aqui, o comunismo entrou na China e impediu a liberdade religiosa. Quem é o Deus desse século que está tentando entrar no Brasil? A incredulidade disfarçada, a incredulidade nas escolas, nas faculdades. Seus filhos têm dificuldade hoje de crerem em Deus prontamente. Por quê? Por causa desse espírito maligno de incredulidade. Querido, eu nunca tive dificuldade de crer em Deus, nunca, mesmo não sendo de igreja evangélica, mas eu nunca tive dificuldade de crer em Deus. Mas mesmo assim, mesmo crendo em Deus, eu não cria na Bíblia, porque se dizia que a Bíblia era cheia de contradição, porque eu aprendi isso dentro de casa. E no dia da minha conversão, você sabe muito bem qual foi o espírito maligno que se manifestou na minha vida.
para que eu pudesse ser liberto, houve uma manifestação de um espírito demoníaco na minha vida, no dia da minha conversão, que eu sabia qual era, porque o Espírito de Deus me revelou no meu coração, sem saber ainda nada de nada, mas veio forte no meu coração: incredulidade. E eu pedia então a Deus: Deus, tira essa raiz de incredulidade da minha vida. E essa raiz de incredulidade da minha vida nasceu, pelo menos até onde eu sei, no coração do meu pai, porque aquela semente de incredulidade que estava no meu coração, que já tinha sido germinada, também nasceu no coração dele, e ele passou para a minha vida, por meio de palavras, por meio de coisas que ele foi me ensinando. Mas ele nunca disse que Deus não existisse, isso não, ele sempre cria em Deus, porém ele tinha uma aversão aos crentes, quase que um pouco de rancor, mágoa e até, quem sabe, ódio. Meu pai não gostava de crente. Não gostava de crente. Minha mãe uma vez disse para mim que um homem se disse crente, começou a tentar pregar para ele, ele humilhou o Senhor, humilhou assim de maltratar. Mas meu pai cria na reencarnação, cria piamente na reencarnação. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tende ao orgulho humano. A doutrina espírita, ela tende ao desejo humano de ser ele mesmo, se salvar. Qual o desejo do homem? É ele mesmo ter o poder, a capacidade de se salvar. E a doutrina espírita atende esse requisito. Ela diz que o homem vai se salvar, porque ele vai se evoluindo de reencarnação em reencarnação, ele vai então se evoluir até chegar a ser o quê? Perfeito como Deus, até chegar a ser um espírito de alta luz, ou seja, ser igual a Deus, coisa que o cristianismo não prega. O cristão sabe que ele nunca vai ser o quê? Igual a Deus, porque Deus, e somente Deus, é Deus. Daniel lutou contra os ídolos da Babilônia. Você está também em uma Babilônia, o Brasil, Salvador. Você está também em uma Babilônia. Talvez o seu colégio, onde você estuda, é uma Babilônia, cheio de ídolos, cheio de deuses, e o espírito maior ali, né? O espírito da incredulidade, o Deus desse século, diz, cegou o entendimento dos incrédulos. Os demônios cegaram, para que não lhe resplandeça a luz. Qual é o momento em que Deus vai trazer luz a você? A essa nação, o momento da conversão, o momento que a igreja verdadeiramente declarar, que não irá se contaminar com os pensamentos, com as ideologias deste mundo. Quando a igreja determinar ser firme nos seus compromissos com Deus, quando a igreja disser, eu vou me separar para orar, jejuar e fazer o que Deus me mandou fazer, de forma bem simples. Mas de forma bem simples, as pessoas também não vão gostar daqueles que servem a Deus. Daniel, se você olhar para a história de Daniel, leia o livro de Daniel. Quem não leu o livro de Daniel, leia. Quem já leu, leia 2 vezes. Porque acha que já sabe muita coisa e não sabe. Mas olha, quem já leu o livro de Daniel vai ver o que? Daniel, querido, jovem, não se contaminou com as iguarias do rei. Quando jovem ainda, 3 anos depois, pouco tempo depois,
seu primeiro desafio como profeta de Deus, como profeta de Deus na Babilônia, como homem de Deus na Babilônia, se vê em uma situação de morte, tanto ele quanto seus 3 irmãos, né, de pátria, como também todos os sábios, todos aqueles que também tinham ali o título de magos, porque também eram chamados assim, os sábios daquela terra. Então todos eles iriam ser mortos pelo rei Nabucodonosor. Por quê? Porque o rei teve um sonho. Olha que situação, Nabucodonosor teve um sonho. Quem aqui já sonhou sonho de outra pessoa, igual, idêntico? Já? Olha, uma pessoa. Pensei que não ia ter ninguém. Já sonhou o sonho de outra pessoa idêntico? Uma pessoa se levantou aqui com coragem, glória a Deus. É isso mesmo, Jaqueline? É? Idêntico, 100%? Amém. Então esse é um sonho que não era um sonho comum. Isso é algo de Deus. Porque foi justamente isto, querido, que Daniel pediu. Nabucodonosor teve o sonho, e Nabucodonosor disse: eu não vou falar qual é o sonho, porque vocês querem me enganar, vocês querem me enrolar. Se eu disser o sonho, vocês vão dizer qualquer coisa para explicar o sonho. Então, assim vai ser. Se vocês não me trouxerem o sonho e a interpretação, todos vão morrer. Me cansei desse povo que se diz sábio e não é. É isso aí que ele estava dizendo. Para nada me serve vocês. E aí os magos lá, os sábios, começaram a dizer: o que o Senhor nos pede, só os deuses podem fazer. Então vocês vão buscar os seus deuses aí, e se não revelar o sonho e a interpretação, todos vão continuar com essa sentença. Pois bem, o que aconteceu? Daniel viu o alvoroço, e aqueles magos e aqueles sábios que talvez não gostassem de Daniel pelas suas convicções em Deus, agora buscam socorro em Daniel. E diz: Daniel, nos socorre aí, Daniel, clame aí o seu Deus, quem sabe o seu Deus aí nos ajude. E Daniel então disse: então tá, vou falar com o rei. E ele teve a ousadia, a graça de conversar primeiro com o chefe da guarda. Depois o chefe da guarda introduziu ele até o rei. E aí Nabucodonosor disse: olha, nos dê o prazo, e eu, assim mesmo Daniel falou, eu vou trazer o sonho e a interpretação. Você já teve assim, essa determinação de fé? Você já teve essa determinação de fé, dizer para aquela pessoa que não quer dizer o que está no coração dela, e você vai dizer: olha, eu vou orar e Deus vai me revelar. Eu vou orar e Deus vai me revelar o escondido e oculto. Abra sua Bíblia em Daniel. Foi ele que falou isso. Nossos irmãos da Assembleia falam isso bastante. Glória a Deus pela vida deles. E também você que queira buscar de Deus, querido, entendimento, sabedoria, porque nós estamos vivendo em um tempo em que de fato só revelação de Deus para enfrentarmos os deuses deste mundo. Veja aí versículo, capítulo 2. Primeiro, olha como ele diz. Olha como eu fiquei tremendamente maravilhado com que Daniel, a autoridade com que Daniel, ele declara, no capítulo 2, a partir do versículo 13, você tem que ler todo o capítulo. Diz assim, olha: saiu o decreto, versículo 13, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos também, né? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque:
encarregado do rei. Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei o que? A interpretação, sem que o rei tivesse falado qual era o sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a quem? A Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério. Não é isso que está escrito aí? Foi revelado o quê? Diga para a pessoa que está perto de você: Deus é Deus de mistérios, que são revelados por Ele. Amém? Deus não é só Deus de mistério não, irmãos. Deus é Deus também de revelação. Diz aí: numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. E então, versículo 22, ele diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aonde estão os Daniéis deste tempo? Aonde estão os Daniel desse tempo? Aonde estão? Que tem a coragem de buscar a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Daniel, ele foi grandemente usado em profecias, em visões proféticas acerca dos reinos que ainda existiriam, passariam a existir. Na verdade, tentaram, não sei em que tempo, tentaram dizer que o livro de Daniel foi escrito no período um pouco antes do nascimento de Jesus, 130, 140 anos antes de Jesus. Justamente porque, olha por quê? Porque as profecias de Daniel, as visões de Daniel, eram para tempos futuros acerca de governos, de impérios que seriam levantados, até mesmo o Império Grego e o Império Romano. Então, se um ateu concorde com a data exata do livro de Daniel, se passando a história de Daniel e o livro de Daniel acontecendo na Babilônia em 600 anos antes de Cristo, então ele tem que concordar que foi Deus quem revelou a Daniel os reinos que se levantariam e deixariam de ser ateu. Mas sabe lá em que tempo começou a dizer que o livro de Daniel foi um conto escrito no período interbíblico, nos 400 anos antes, dos 400 anos para frente, né? Antes de Jesus. E no caso de Daniel especificamente, o período interbíblico é esse, 400 anos, o período interbíblico. E o livro de Daniel escrito em 130 antes de Cristo. Então, se foi escrito em 130 antes de Cristo, tudo já tinha acontecido, os reinos tinham se levantado, caído, e assim foi fácil colocar essas visões, levantar e descer de tronos de reis em forma de visões, e dizer que Daniel naquele tempo, houve um judeu naquele tempo da Babilônia que predisse tudo isso, mas isso já tinha tudo acontecido. Isso dentro de uma visão ateísta. Mas a verdade é, querido, que a Bíblia continua sendo revelação de Deus no tempo certo. O Espírito Santo revelou a Daniel todas as coisas, e foi escrito antes de todas essas coisas terem acontecimento. Se você olhar para o livro de Daniel, você vai ver que Daniel recebeu essas revelações, essas visões, muito antes delas acontecerem. O Império Grego, os detalhes do Império Grego, como que o Império Grego se levantaria, como que um homem dentro do Império Grego se levantaria e no auge seria tirado aos 32 anos, ele morreu, Alexandre o Grande, e o seu reino foi dividido para 4 dos seus generais, porque ele não tinha filhos.
E assim, o livro de Daniel mostra com clareza a verdade de que Deus existe. E ainda mais, como profeta de Deus, ele revela as coisas futuras. Onde estão os profetas de hoje? Onde estão os verdadeiros profetas de hoje? Que recebem palavras proféticas de Deus para falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu patrão, em seu local de trabalho, em sua escola, na igreja. Deus quer levantar a igreja desse século 21 como uma igreja que profetiza ainda. Há profecias que ainda precisam ser proclamadas. Há mensagens proféticas que precisam ser proclamadas. E o que nós temos visto é que a igreja só está profetizando o que lhe convém. Profecias de autoajuda, profecias que somente vão mexer com o ego e levantar a egolatria. Aonde estão os profetas que exortam, como Natã, que chegou diante de Davi e anunciou o pecado dele? Eles estavam sós, lógico. Natã estava no particular com Davi. Quando você tem que falar alguma coisa, querido, não fale no grupo inteiro não, fale no particular. Tem gente que quer colocar no grupo coisas que tem que ser falado no particular. E aí causa um monte de bagunça, né não? Já aconteceu isso no grupo do WhatsApp aí? Já aconteceu isso em algum grupo do WhatsApp aí? Você coloca alguma coisa, alguém coloca alguma coisa no grupo e alguém fica ofendido ali. Se tem coisas que tem que ser falado no particular, fale no particular, mesmo que depois seja colocado para todos saberem. No caso de Davi, para todos saberem. Primeiramente no particular. E ali estava Natã pregando para Davi, anunciando o pecado dele que estava em oculto. Feche os seus olhos. Aonde estão os profetas de hoje? Aonde está, querido, a mensagem de Deus para a sua vida? Sabe como que Daniel conseguiu isso? Jejuando, orando. Daniel tão somente buscou a Deus 21 dias, dentre outras tantas vezes que eu tenho certeza que ele tenha buscado a Deus, em jejum. Ele buscava a Deus em jejum para quê? Para receber uma resposta de Deus, receber uma palavra de Deus. O jejum de Daniel, o objetivo é este: receber uma palavra de Deus. O jejum de Daniel, o propósito, o objetivo é receber uma palavra de Deus. Agora, ele não sabia que essa palavra envolvia muitas outras coisas, envolvia muitas outras vidas e nações até. Mas ele buscou. Ele deixou de comer coisas que ele gostava. Ele deixou de beber coisas que ele gostava durante 21 dias. O propósito dele era não se contaminar com as iguarias do rei. Isso era o propósito. O seu propósito na vida, não se contaminar com o mundo. O seu propósito na sua vida, não se contaminar mais com os pensamentos errados deste mundo. Mas o jejum de Daniel era um jejum específico de 21 dias, onde ele, nesse período de 21 dias, até então recebia a resposta. No 21º dia, ele nada comeu de coisas que ele gostasse de comer. Ele se absteve. Alguns dizem que ele comia somente pão e bebia água. Pão seco e bebia água. As refeições de Daniel se consistia em pão, e normalmente o pão que os judeus gostavam de comer nessas ocasiões era o pão sem fermento, e bebia água. Nesses jejuns de 21 dias, querido, você pode colocar diante de Deus propósito de se abster de alguma coisa que você gosta, ou que está desviando a sua atenção de Deus.
podem ser comidas, pode ser coisas que você sabe que gosta muito, e você vai renunciar a isso para buscar um melhor ainda, alguém melhor ainda. Você pode renunciar a alguma diversão, alguma coisa que você faz, que você busca até mesmo se desestressar fazendo isso, seja televisão, seja algum programa, seja até mesmo canais a cabo, Netflix, e dedicar o seu tempo mais livre para Deus, dedicar-se mais ao Senhor em oração, buscando de uma forma firme uma resposta de Deus para o seu problema, buscando uma resposta de Deus para a sua vida, para a sua família. E pode ser que você receba uma palavra de Deus que vai muito além da sua vida, da sua família, que possa ser até para a nação inteira, para muitas vidas no mundo inteiro que vão ser ajudadas através da palavra que Deus vai te dar. Há profetas ainda hoje, há profetas nos tempos atuais. Será que Deus tem ainda palavras para falar para a sua igreja? Será que Deus se calou? Será que Deus não quer mais falar com a igreja? Individualmente, pessoalmente, no seu quarto secreto, né? No seu quarto de oração. Mas há muita oposição, pastor. Verdadeiramente há muita oposição, sim. O espírito da incredulidade que tenta vir contra a sua vida, o espírito maligno que tenta seduzir sua carnalidade, seus desejos carnais. E pessoas não conseguem jejuar por causa disso ou por causa daquilo. Pessoas não conseguem se consagrar a Deus porque se vitimaram mesmo. Eu não posso fazer nenhum sacrifício a Deus, porque a minha condição é esta, e Deus sabe, Deus entende. Mas você não pode fazer nenhum tipo de sacrifício a Deus, nada, nenhum tipo de sacrifício ao Senhor, de oração, de jejum, de lágrimas, de renúncia, de coisas que você gosta. Deus está levantando uma igreja que aprende a se sacrificar, que aprende a se entregar a Deus, que aprende a voltar ao primeiro amor e não largar mais o primeiro amor. Uma igreja que não se limita às vãs filosofias de uma modernidade. Uma igreja que não compactua com psicologia de autoajuda para ajudar os crentes, ou para tentar, de forma paliativa, levar os crentes a achar que está tudo bem. Existem algumas coisas que esses historiadores ateus têm falado, e é muito certo. Leandro Carnal, dentro das coisas que ele falou, eu realmente tive que concordar com ele. Antigamente, a religião, todo mundo ia para o inferno. Ele falou: o inferno está em desuso. Ele é historiador, e muita coisa que ele fala é de uma visão como um médico, né? Uma visão clínica, uma visão analítica. Ele analisa o que está acontecendo nas religiões, e ele tem falado coisas que são fatos. E ele falou, dentre outras coisas, isso: a pregação do inferno está em desuso. Se alguém começar, um padre, um pastor, começar a falar muito sobre o inferno, ele vai perder o público. Hoje o que está em moda é: ninguém vai para o inferno.
Deus perdoa tudo. É o Deus da tolerância completa, total. Mas eu quero dizer para você que ainda que esteja havendo tantas coisas e tantos ídolos estão se levantar, a igreja, a noiva do Senhor Jesus, ela continua firme e ela continuará firme com a palavra de Deus, e ela não se desviará da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos entrar nesse jejum de 21 dias. É por isso que você precisa entrar nesses 21 dias de jejum, para que você volte ao teu primeiro amor, para que você volte à verdade centrada em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você abandone os seus ídolos modernos. O seu ídolo é o seu celular, é o seu smartphone. Você esquece a Bíblia, que nem sente falta dela uma semana, mas o seu celular você não esquece nunca. E se perder, se esquecer, se cair no chão, meu Deus, seu mundo parece que vai desabar. Estamos dando mais valor e empregando mais o nosso tempo e nosso amor, nossa dedicação às coisas terrenas do que às coisas de Deus. E não vem dizer que no seu celular também tem Bíblia, porque no seu celular não tem só a Bíblia, no seu celular tem tudo. E o que você mais precisa é só da Bíblia. Marta, Marta, te inquietas por tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Tem muita gente aí que é Marta não para fazer trabalho, não, mas Marta de inquietude das coisas do mundo, está se inquietando com tantas coisas. E nós precisamos voltar a ser Maria. Fique de pé, em nome de Jesus. Querido, amanhã começa esse jejum. A pregação é esta mesmo. A pregação é para que você entenda o que você irá fazer para Deus. Eu posso deixar de entrar nesse jejum? Lógico. Se você não quiser, você não entra no jejum. Você é livre para escolher. Mas escolha a melhor parte. Por que não escolher a melhor parte? Você tem 365 dias no ano. Isso é menos que 10%. 21 dias, menos que 10%. Se fosse colocar o dízimo do seu tempo, para Deus, nós estaríamos em débitos com Deus aí. Estaríamos roubando a Deus o tempo que lhe é devido, com relação ao dízimo do tempo, fora a oferta alçada e a oferta que você pode dar a Deus também em forma do seu tempo, dedicá-lo a Deus. Então faça isso, é 21 dias só, 3 semanas. E se você necessita mesmo de uma resposta de Deus, então você vai vai mergulhar nesse propósito. Levante a sua mão, se você, querido, se você quer entrar nesse propósito, levante a sua mão. Você é da igreja, levante a sua mão. Mas eu posso, eu não estou visitando, não sou da igreja. Se você quiser, você pode. É você e Deus. Mas faça isso perante o Senhor com consciência. Saiba o que você irá renunciar nesses 21 dias. Você tem hoje o dia inteiro para pensar nisso. Amanhã eu vou postar uma mensagem no grupo da igreja, orientando mais ainda quanto a isso. Você pode estar renunciando coisas nesse período, coisas que vão parecer não serem fáceis, mas renuncie. Você pode determinar: não, eu só vou assistir nesse período filmes evangélicos que sejam de qualidade. Eu não vou assistir nem nada que seja fora
de outra linha. Eu vou me dedicar em oração meia hora de manhã, meia hora à noite. Eu vou jejuar 12 horas seguidas. Eu vou jejuar 12 horas seguidas e além disso eu vou renunciar esse tipo de alimento durante esses 21 dias. Ah, mas e o aniversário de fulano, de Beltrano e de Ciclano? Ô Senhor, me ajude a renunciar também. Se você tem que pensar bem, tem que pensar bem, tem que pensar bem, ué. Se é 21 dias, é 21 dias, não tem como abrir exceção. Ou então não faça o propósito de renunciar a determinado alimento. Refrigerante, por exemplo, 21 dias sem refrigerante, acabou. Ah, não tem por que abrir uma brecha. Já não é mais 21 dias. Então, em nome de Jesus, querido, não faça aquilo que você não irá cumprir, mas faça aquilo que o Espírito Santo de Deus está te cobrando, que está falando para você fazer. Amém? Põe a mão no seu coração agora. Põe a mão no seu coração agora. A partir de amanhã, querido, 21 dias, nós vamos estar aqui com um pastor de fora, no final do mês de agosto, no último domingo de agosto, nós vamos estar aqui com um pastor de fora. No último domingo é o primeiro domingo de setembro, melhor. Primeiro domingo de setembro. Se tudo confirmar, esse pastor vai estar com a gente. Primeiro domingo de setembro. Nossa ceia, primeiro domingo de setembro. Mas não vai ser o encerramento da campanha dos 21 dias. O encerramento vai ser no dia 10 de setembro. Último dia. Vai haver um grande mover de Deus aqui, eu tenho certeza. Deus vai trazer a palavra profética aqui neste lugar. Amém? Então levante a sua mão nesta hora e diga para Deus: Deus, eis-me aqui. Meu coração se quebranta diante de Ti. Eu me entrego diante de Ti. E vou entrar nesse propósito dos 21 dias, fazendo isso. Coloque diante de Deus o que você irá fazer durante esses 21 dias. Deus já colocou no meu coração o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter coragem, porque dentro de casa a gente sabe que não é só a gente, mas você como pai, como chefe dentro da sua casa, você tem autoridade. Então faça o que tem que ser feito, o que Deus tem te cobrado. O que Deus tem te cobrado, faça. Não coloquei manjar na minha boca, nem carne comi, que não serve para mim isso, né? 21 dias só não comendo carne, isso para mim não é nada, né? Então isso aí para mim não serve. Então tem outras coisas que para mim servem, que para você não serve. E tem coisas que para você serve, para mim também já não serve mais. Mas o que Deus tem colocado no seu coração para que você se abstenha? Renuncie por amor a Ele. Ah, eu não vou murmurar nesses 21 dias. Muito bem. Mas isso aí não é só nos 21 dias não, tem que ser para sempre. Comece agora. Comece agora. Ah, esses 21 dias eu vou fazer esse propósito com Deus. Durante 21 dias. Além do jejum de pelo menos 12 horas. Todos os dias. 12 horas seguidas. Está entendendo? Então diga comigo: Senhor Jesus. Toda a igreja: Senhor Jesus. Ouçam melhor. Essa oração é para todos aqueles que vão fazer o jejum. Amém? Olha, a minha convocação é que todos façam. Mas eu não quero impor algo que venha ficar como uma imposição. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te constranja, porque nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. Tem igrejas que o pastor, ele determina e a igreja tem que obedecer, custe o que custar.
Eu posso fazer isso aqui, lógico, Deus deu essa autoridade, mas eu penso que melhor do que eu e você obedecendo por obrigação, é você obedecer a Deus por amor, você obedecer a Deus constrangido porque Ele te ama, porque Ele, sim, pagou um preço maior. Jesus pagou um preço maior por você e por mim. Amém? Então diga comigo agora todos que vão fazer esse propósito: Senhor Jesus, nesta manhã eu coloco diante de Ti a minha vida. Nesses próximos 21 dias eu me coloco nas Tuas mãos para jejuar, para orar, para renunciar o que eu gosto, para que eu possa estar com meus ouvidos sensíveis a Ti, meu coração quebrantado ao Senhor. Eu me entrego a Ti agora, eu me rendo a Ti agora, para fazer esse propósito contigo. E no final desses dias, durante esses dias, eu creio que o Senhor vai estar tocando a minha vida, que o Senhor vai estar me renovando espiritualmente, que o Teu Espírito Santo vai trazer a Tua palavra ao meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só ouça, existem pessoas que não podem jejuar 12 horas por dia, porque estão tomando remédio, temos grávidas na igreja, mas você pode colocar diante de Deus um tipo de alimento, algum sacrifício a Deus, algo que você pode apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você pode apresentar a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então faça isso também. Amém? Aleluia. Levante a sua mão, querido, vamos orar. Só ouça. Pai querido, toma neste momento, toma nesta hora esse dia especial de preparação para essa semana, para essas 3 semanas de jejum. Senhor Deus querido e eterno, leva-nos a vigiar mais, a orar mais. Leva-nos, ó Deus querido, nesses próximos 21 dias a termos prosperidade no nosso jejum, na nossa busca, na nossa oração. Leva-nos nesses próximos 21 dias a recebermos de Ti a Tua unção, o quebrantamento, porque queremos ser levantados por Ti como profetas do Senhor nessa terra. Toma os Teus filhos, filhas, para que eles sejam levantados como profetas na Babilônia, nesta Babilônia que hoje, ó Deus, o mundo está, nesta Babilônia que o mundo está a viver, nós venhamos ser levantados por Ti, ó Pai, como Daniel foi levantado ali, que não temeu cova de leão, como os amigos de Daniel não temeram a fornalha, também nós não tememos nada, e sabemos que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Diga comigo: nem fornalha, nem leões irão causar em mim medo. Eu não irei retroceder na minha decisão de viver para Deus, de buscá-lo nesses 21 dias como Ele quer. Eu buscarei e buscarei mais e mais depois desses 21 dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Diga para ele: meu irmão, eu estou com você nessa batalha, eu estou com você nesse jejum, eu estou com você nesse propósito. Amém. As famílias que aqui estão, olha, entre em propósito também, entre em concordância. Você, casal,
os casais que estão aqui, entre nesses propósitos juntos, ok? O que for para um, tenta também ser para o outro, para ter concordância e um ou outro ajudar, porque se um for fazer e o outro não, vai dar problema, né? Vai ser tentação, o outro vai ser tentação, ok? Amém? Vamos louvar o nosso Deus enquanto cantamos? Enquanto cantamos, louve o Senhor. Pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta aqui à frente do gasofilácio, em nome de Jesus. Glorifique o Senhor, querido. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na comissão tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Seja exaltado e agradecido. Nos alegramos mesmo de ti, Senhor, trazendo os dízimos e ofertas em tua presença. Nos eternamente também tuas mãos. Vai trazendo também na direção, Senhor, no uso desses recursos, ó Deus, para a tua casa, a tua obra, ó Deus, abençoando, sim, ó Deus amado, os recursos da tua casa, Senhor, vai ser feito, ó Deus amado, para a tua obra crescer, ter ser estabelecido, ó Deus querido, abençoando cada vida, ó Deus, Pai, cada um dos seus servos, ó Deus, os negócios de cada um, o trabalho, as finanças, a dispensa, ó Deus querido, ó Deus, abastando mesmo cada um, Senhor, sobre a tua graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, após o culto, queria aqui rapidinho que viesse aqui para frente Mirela, Cláudia, Wilma, Gleide, Thaisa, Mirene, Antônia, Adete, Julinda, Edna, Terezinha, Celestina, Valquíria, Emília, Samara, Isabel, Maria, Flávia, Esther e a outra Flávia, que é a Ana Flávia. O Vitor e o Neto não está aí. Losângela, Normélia, Alexandra, Alene precisou sair, já conversei com ela, tá bom? E também Angélica. Amém, irmãos? Olha, Deus é tão tremendo que tem pessoas que já vêm de Simões Filhos aqui para a igreja, agora também da ilha. A irmã ainda está aqui ainda? Que veio da ilha? Teve que ir lá atrás, né? Da ilha, dia de domingo, ilha. Só Deus para trazer, amém? E a irmã Eunice também, que depois de algum tempo está aqui com a gente. Irmã Eunice, levante a mão. Márcio também, levante aí. Irmã Eunice, os irmãos, estejam orando pela irmã Eunice, irmãos. Deus sabe o quanto ela tem lutado, né, contra todo tipo de situação mesmo, né, de enfermidade. Mas Deus é verdadeiramente fiel. Tem sustentado a vida da irmã Eunice. Continue orando por ela, a irmã Eunice. Acho que 20 anos, 15 anos que ela é tesoureira da igreja. Agora ela não está mais como tesoureira, mas durante 15 anos ou mais, 26, sei lá quantos anos, já perdeu aí a conta. Bem uns 20 anos era tesoureira da igreja, estava como tesoureira da igreja, né? Agora que ela não está mais podendo. Então ore para a vida da irmã Anice. Ela é membro da igreja Peniel, ainda que ela não tenha tido condições de vir sempre, mas ela é membro da igreja Peniel, certo? Deus abençoe a senhora, irmã, e continue orando por nós. Nós vamos continuar orando pela vida da senhora, em nome de Jesus, amém? Nós tivemos também aí várias pessoas que fizeram aniversário essa semana, que não estão aqui, infelizmente. Eu não vou orar por eles. Quem fez aniversário que está aqui? Que está aqui?
Ah, Jaqueline. Vem cá, Jaqueline. À noite a gente ora pela Viviane e pelo Luiz. Jaqueline, se você não se importa, eu vou ficar nesse degrau. Que se eu ficar aqui, olha aqui, que é muito mais baixo, ela é muito alta, eu vou ficar aqui em cima, amém? Ainda está de salto, amém. A irmã dela não está aqui, mas nós também vamos orar pela irmã dela, pela família dela, que Deus vem estar continuando operando. Eu vou ficar aqui mesmo, não tem problema não. Deus vem ficar operando na vida da sua família, em nome de Jesus. Anderson, seu irmão, não é isso? Também. E Railda, Cleide, Vitor, o seu sobrinho, a sua mãe, Jeane, amém. Levante a sua mão, querido. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, ó Pai, pela vida tua serva. Queremos bendizer o Senhor, ó Deus, porque tu és fiel, porque o Senhor, ó Deus, concedeu a ela um ano abençoado na tua casa, porque ela pôde, ó Deus, te conhecer e ouvir a tua palavra. Continue, ó Deus amado, a abençoar a tua serva, dando a ela entendimento espiritual, conhecimento, ó Deus querido, de ti cada vez mais, que tudo aquilo que ela tem aprendido, ó Deus, na tua palavra, ela possa continuar a passar para outros. Ó Deus, continua abençoando com mais um ano de vida na tua presença, onde o crescimento dela seja cada vez maior diante de ti, em graça, crescimento, ó Deus querido, em conhecer ao Senhor, em ouvir a tua voz, em ter experiências maravilhosas contigo, em receber a unção e poder do teu Espírito Santo. Continua operando na família dela também, Deus, na vida de Railda, na vida de todas as suas irmãs, Cleide, na vida, ó Pai querido, também, Senhor, da glória do seu sobrinho Vitor, na vida da sua mãe. Deus, continue a operar em cada um dos seus familiares, trazendo sobre eles a bênção do Senhor, e sobre a vida de Anderson também, ó Deus, a libertação completa, ele estar, ó Deus, na tua casa, ele estar livre de toda oposição maligna, e permanecer firme contigo, em adorar ao Senhor, em estar, ó Deus, te servindo na tua casa. Traz ele de volta, ó Pai, aquilo que ele não consegue, ó Deus, fazer, que o Senhor vem estar fazendo por ele, que o Senhor vem estar, ó Deus querido, trazendo ele a servir ao Senhor, junto com o teu corpo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais esse momento, ó Deus, que na vida de Jaqueline, dela poder ser bênção na sua família, que ela continue a ser profeta na sua casa, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. 20 anos é assim mesmo, né? Glória a Deus. Levante a sua mão, querido. Senhor Deus, queremos te agradecer, te louvamos por este culto, pela bênção do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando a tua igreja mais e mais. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja contigo desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Os que foram chamados para a reunião, rapidamente aqui à frente.